Muito bem, pessoal. A gente está começando mais um podcast Padrão Ouro. Hoje nós vamos receber o professor Máximo. O professor Máximo chama-se Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Máximo. E o professor Máximo, ele é formado em Engenharia de Computação pelo ITA, da turma 2012, da T12, é o professor Máximo. E o professor Máximo recebeu um dos títulos mais honrosos para um aluno do ITA, que é de se formado com summa cum laude. Né? E então, depois ele fez mestrado e doutorado na engenharia eletrônica e computação, também no ITA, é professor do ITA atualmente, membro do Laboratório de Sistemas Computacionais Autônomos e é o coordenador da ITA Androids, que é o foco da nossa conversa hoje, né? Então, depois de feita essa apresentação do professor Máximo, e agradecendo sinceramente a boa vontade em conversar com a gente, deixar aqui gravado o nosso podcast. Vamos começar perguntando para o Máximo, para o professor Máximo, como é que foi o início da constituição do grupo da ITA Androids, né? Como começou, então, como se formou essa agregação para a competição dos robozinhos, como a gente diz, né? Por favor, professor. Beleza, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite para participar aqui do podcast. Sobre o início da ITA Androids, na verdade, antes de eu começar a participar da ITA Androids, a ITA Androids existiu no ITA. Eu confesso que eu não sei exatamente as datas, mas acho que foi lá por 2007, 2008, que a ITA Androids existiu sob coordenação do professor Jackson Matsura. Eu lembro até que quando eu estava no ensino médio, na época, antes de entrar no ITA, eu vi algumas notícias no site do ITA sobre a ITA Androids, e eu já tinha interesse em trabalhar com robótica naquela época, e fiquei bem animado, assim. Só que assim que eu entrei no ITA, a ITA Androids deixou de existir. E aí, por questões internas, de organização do pessoal, e inclusive ela era muito boa nas competições naquele período também. E aí, assim que eu cheguei no ITA, não tinha mais. Eu lembro que para mim foi uma decepção enorme. Eu até tentei falar com o professor Jackson, e a gente foi conversando. E aí, acho que quando eu estava no quarto ano, surgiu novamente um interesse tanto dos alunos quanto do professor Jackson de reviver ITA Androids, né, de recomeçar ITA Androids. E aí, foi nesse período, quando eu estava lá no meu quarto ano de engenharia, isso foi 2011, a gente recomeçou a ITA Androids. Então, eu comecei numa modalidade, a ITA Androids atualmente ela tem 5 modalidades, depois eu tento explicar melhor, que é o Soccer 2D, Soccer 3D, o Very Small Size, o Small Size League e o Humanoid. Então, naquela época, a gente começou com o Soccer 2D e teve uns outros grupos que começaram com outras modalidades, se eu não me engano, acho que foi o pessoal que começou com a modalidade de robô de Lego, e eu comecei na parte do Soccer 2D. O Soccer 2D, ele é uma simulação, então a gente não tem robôs reais, é uma simulação de futebol que roda no computador, mas é bem complexo, assim, tem toda a estratégia de um futebol real e é bem focado em inteligência artificial. Então é um desafio bem grande, bem complicado, que era algo que eu estava com bastante interesse e outros alunos também na época, de mexer com inteligência artificial, ao mesmo tempo que a gente não teria custo financeiro, né? Então por isso que a gente achou interessante de começar por essa, dado que a gente não tinha de onde tirar recurso na época. Então começou por aí em 2011, e eu, pessoalmente, me apaixonei com aquilo, assim, eu realmente adorei, eu amei aquilo, e para mim, assim, no final de 2011, a gente participou já de uma competição naquele ano, claro, não fomos bem, né, estava acabando de começar a equipe, a gente acho deve ter ficado em último ou penúltimo lugar da competição brasileira, mas foi um aprendizado enorme também ao mesmo tempo, ter ir lá para a competição, conversar com os competidores, a gente começou sem saber muita coisa, o professor Jacques, ele tinha um certo conhecimento do Soccer 2D, mas sei lá, de 2007 para 2011, as coisas já tinham evoluído muito, né? Já tinha mudado bastante a competição. Então, a gente não tinha estava muito atualizado o que estava rolando de mais novo na competição.
Então, a gente foi mal, mas foi extremamente motivante. Então, eu, como aluno naquela época, fiquei extremamente motivado e bati assim, eu já tinha interesse de seguir carreira acadêmica, mas eu bati para mim, não, cara, eu acho que isso aqui é um negócio que eu consigo fazer a minha vida toda, assim, porque eu gostei demais disso aqui. Então, continuei trabalhando na equipe, a equipe ela se deu uma estruturada melhor, a gente tinha 2 modalidades na época já, que era o Soccer 2D e o Lego, e aí foi indo. Quando eu me formei, eu ainda continuei trabalhando no grupo, fiquei fazendo mestrado enquanto eu trabalhava, mas aí depois eu consegui vir para o ITA como temporário e fiquei aqui até agora. Isso de 2011 até agora, né, que é 2023, a Ita Androids tem rodado bem, tem sempre participado das competições todos os anos. Então, o renascimento dela, que é o período que eu conheço melhor, nesse período de 2006, 2007, infelizmente eu não tenho histórico para contar com detalhes do que aconteceu naquela época, mas o período de renascimento dela de 2011 foi basicamente isso. Eu me juntei com alguns alunos lá, estava no meu 4º ano, e a gente começou pelo Soccer 2D. E o interessante é que eu falei, né, que em 2011 a gente foi a pior equipe, né, uma das piores equipes da competição, mas no outro ano a gente já ganhou o campeonato, em 2012. Então teve um crescimento enorme também nesse começo, com o pessoal extremamente motivado. Beleza. E como você trabalhou para que incorporasse também alunos da pós-graduação? Como formou esse grupo de pesquisa, envolvendo não só os alunos da graduação, mas também os alunos da pós-graduação? Tá. A RoboCup, né, a competição principal mundial em que todas essas competições de robótica são vinculadas e inspiradas, ela nasceu com a intenção realmente de fomentar a pesquisa na área de inteligência artificial e robótica. Então, os desafios da competição já foram construídos em cima desse objetivo, né? E isso acho que facilita bastante você envolver alunos de pós-graduação, porque aluno de pós-graduação ele tem outras métricas, né, outras necessidades. Embora ele ainda seja um aluno que queira aprender, ele tem um lado da pesquisa e às vezes se a competição ela é uma competição muito focada em engenharia, não tem muita inovação do ponto de vista de conhecimento, acaba não sendo tão interessante para um aluno de pós-graduação participar, beleza? Porque ele não vai ter muito o que desenvolver para a tese dele, que é no final é o objetivo do aluno de pós-graduação. Então, isso é uma coisa que acho que já facilita muito, eu acho que dessa introdução, assim, nem todas as competições que a gente tem no mundo acadêmico, digamos, de outras iniciativas que a gente tem no ITA, nem todas é tão fácil encaixar, porque a competição, ela às vezes é construída muito no sentido de aprendizado, de engenharia, puta desafio de engenharia, o desafio de engenharia é bem complicado, mas, e com certeza os alunos aprendem muito, mas não tem tanto espaço para se fazer inovação do ponto de vista científico, né, do ponto de vista acadêmico. Já a RoboCup, como ela é muito focada nisso, ela te dá bastante espaço para poder publicar artigos, gerar conhecimento, né, e em simpósio, para a própria RoboCup tem um simpósio associado todo ano, na RoboCup tem simpósio, na latino-americana também tem um simpósio latino-americano de robótica que acontece junto, então isso facilita bastante. E aí, a forma como a pós-graduação começou, eu diria que eu acredito que, pelo menos desse período, de 2011 para agora, eu fui o primeiro aluno de pós-graduação a participar da equipe, né? Porque eu me formei em 2012 e aí continuei participando da equipe. Inclusive, o meu mestrado, ele foi um mestrado ligado com a equipe, na caminhada do robô humanoide, meu doutorado também. Então, eu fui o primeiro aluno a seguir essa linha, né, de pós-graduação e estando dentro da equipe. E, naturalmente, quando eu virei professor, eu consegui trazer também os meus alunos de pós-graduação para poder participar da equipe, através de mestrados, doutorados. Então, a intenção é a gente tem um certo problema que é super difícil de se resolver dentro de das modalidades da competição. Por exemplo, a gente quer fazer um robô correr. É super difícil fazer o robô correr. A gente está vendo lá que o pessoal tem utilizado aprendizado por reforço profundo, que é uma coisa estado da arte, nessa área, para resolver esse problema. Então, esse é um problema que é muito difícil você pegar um aluno lá do 2º ano, que está vendo agora o fundamental, né? E também questão de tempo, né? É um desafio que você tem que dedicar muito tempo a isso. Então, é mais uma coisa que se encaixa melhor dentro de um mestrado, dentro do doutorado. E aí, um problema típico, né? Um problema típico de pesquisa, né? Exato, que você está com um objetivo, um foco numa das questões
relacionadas com desenvolver melhor o robô, né? Essa é Exatamente. interessante. Uhum. Arnaldo, você quer fazer uma pergunta, por favor? Pode ser? Sim, sim, Máximo. Eu fiquei curioso, quantas teses de mestrado e doutorado foram feitas relacionadas ao Weak Android nesse período? Nossa, agora você me pegou. Eu vou tentar Mais ou procurar menos. aqui no meu Lattes rapidinho, Mais ou menos, não precisa ser mas o eu número diria exato. que deve ser umas 7, eu acho, por Incrível, aí. incrível. Interessante. Já tem doutorado, Máximo? Tem o meu e tem uma aluna que acabou de defender na sexta-feira. Ah, que Olha, eu até vi A Caroline. foi defesa de doutorado, então. Foi de doutorado. É porque incrível. o mestrado ele é mais, vamos dizer, do ponto de vista acadêmico, ele é mais plausível de você orientar. Um doutorado é Sim, mais difícil, né? é mais Orientação, longo. mais longo, né? Mas E outra Exatamente. pergunta, quantos países participaram dessa último campeonato, dessa última prova? Também que eu não sei responder essa realmente eu não sei nem chutar. Tinha uma... Pior que na competição eles fizeram um mural muito legal, assim, com todas as delegações, assim, tinha o país e todos os participantes daquele país. Mas eu confesso que eu não contei, eu sei que eram muito. vamos Eu confesso falar, que eu não vamos contei. entrar agora na. Tem duas questões aí, você escolhe qual tratar. Uma é da organização do grupo ITA Android, e a outra é sobre as competições mesmo, porque a gente vê que tem competição no Brasil, tem competição na América Latina e tem a competição internacional. Uhum. Então, esses dois temas, por favor, Márcio. Tá, vou explicar. A organização do grupo, você fala a organização da Itandroid internamente ou mais pensando do ponto de vista das competições? Não, Como que essas competições são? é um pouco como está organizado, né? Que são Beleza. projetos, me parece, né? Mas também como se organiza na competição, falando depois das competições. Tá, beleza. Então, o nosso grupo, né? Eu vou falar primeiro das competições, porque muito da forma como o grupo funciona espelha ou está relacionado às competições, né? Então, a principal competição que a gente participa chama-se RoboCup, que é considerada a principal competição de robótica autônoma, inteligente do mundo, né? De robótica e inteligência artificial. É uma competição super tradicional, ela é desde, acho que 1998, é bem antiga já teve várias e várias edições, cada ano é num país diferente, e é bem tradicional nessa área de robótica e inteligência artificial, é super conhecida. Ela é uma competição que, quando ela começou com um objetivo de longo prazo bem difícil, né, bem, realmente para poder motivar as pessoas a pesquisar nessa área, que naquela época não fazia tanto tempo que o IBM Deep Blue tinha ganhado do Kasparov no xadrez, né? Então, uma inteligência artificial ganhou do melhor jogador de xadrez da época, e aí, naquela época, o xadrez tinha sido um grande motivador para as pesquisas de inteligência artificial até então, só que aí ganharam do benchmark que se tinha, que era o ser humano utilizando a inteligência artificial. Então, meio que ficou, o xadrez agora é meio que um problema resolvido, né? E as pessoas ficaram pensando, o que a gente tem de grande problema na inteligência artificial para motivar as pessoas a continuarem pesquisando na área. E aí o pessoal da RoboCup teve de ideia foi futebol de robôs. Por que futebol? Então, vários motivos. Um dos motivos é que é um esporte muito popular, e o outro motivo é que é muito difícil. É muito difícil você fazer um robô físico, não só do ponto de vista de inteligência artificial em si, né? Porque hoje em dia a gente tem inteligência artificial bem avançada, como por exemplo o ChatGPT, mas fazer aquela inteligência agir no mundo, né? Fazer um robô que se controla bem, que se movimenta bem, é um desafio ainda muito grande. Então foi inventado o futebol exatamente por isso. É difícil, envolve várias áreas também da engenharia, desde o hardware até o controle dos movimentos, até processamento de sinais para o robô se localizar no campo, até mesmo inteligência artificial do ponto de vista estratégico, o que cada robô vai decidir fazer. Então, assim, é um prato cheio de pesquisa em engenharia, ao mesmo tempo que é muito interessante de ver, é muito legal e é um esporte muito popular. Então,
casava tanto do ponto de vista de ser um problema desafiador para os pesquisadores, quanto também ser algo que atrai a atenção do público e atrai recursos também para poder continuar fazendo a competição rodar. Então, é isso que surgiu. E aí a RoboCup ela surgiu com o desafio de, em 2050, você ter um time de robôs humanoides que vença do time que foi campeão da Copa do Mundo daquele ano. Então, um desafio de super longo prazo, né? Bem... Tanto que hoje em dia você entra no site da RoboCup, tá escrito assim, ó, por volta de metade do século, a gente talvez ali tenha um robô que talvez ganhe ali do campeão da Copa do Mundo. Mas no começo eles começaram com essa ideia de 2050 exatamente, né? Depois eles deram uma flexibilizada ali, porque viram que o desafio parecia difícil demais e talvez não fosse cumprido. Mas esse objetivo de longo prazo, né, é exatamente para que eles falam, né, como se fosse o objetivo de levar um homem à Lua. Então é um objetivo difícil para motivar as pessoas, difícil que parece impossível no momento para motivar as pessoas. Mas já teve alguma competição entre o robô e o humano? Tem, todo ano eles fazem, eles têm uma liga que chama-se Middle Size, que é tipo uns carrão gigantes. Aí eles pegam os trustees da RoboCup, que são tipo os diretores da RoboCup, e aí fazem um jogo com esses robôs. Geralmente, acho que sempre os humanos ganharam, todas as vezes, até agora, né? Mas aí como eles viram que isso era um desafio muito longo, né? A RoboCup ela se divide em várias modalidades, ou ligas, como a gente chama. Então tem a liga de robôs humanoides, que essa é considerada essa é o longo prazo, né? Mais complicada. Mas como os robôs, os humanoides, eles mal andam direito, né? Eles mal chutam a bola, foram criadas outras ligas para desenvolver outras partes do problema. Então, desde ligas físicas, que tem uns carrinhos que jogam futebol, até ligas que são baseadas em simulação, que você não tem a dificuldade financeira associada, etc. Então, essa é a RoboCup, essa é a RoboCup, e aí, tendo essas várias ligas, também motiva o fato da Android ter vários projetos, né? Porque a gente tem projetos para participar de cada uma dessas ligas. Dada a RoboCup, foram criadas várias RoboCups locais, porque nem todos os times estão maduros, nem todos os países, né, tem times em quantidades maduras o suficiente para poder ficar mandando para o Mundial. Então, se criou as RoboCups locais, que no Brasil e América Latina de modo geral, atualmente quem faz esse papel é a competição latino-americana de robótica, mas o Latin American Robotics Competition. Mas a gente tem a German Open, que é a versão alemã, a gente tem acho que é Feira Nacional de Robótica, que é de Portugal, não lembro direito, acho que é FNR, Feira Nacional de Robótica, que é de Portugal. Então, cada país tem ou região do mundo tem a sua versão da RoboCup, né? E aí, no Brasil, a gente tem a Latin American Robotics Competition, que seria a segunda competição mais importante, que também tem esse mesmo estilo de ter várias ligas, né? E essas ligas a gente participa de várias delas, de 5 delas. E tem outras competições menores, que são nacionais, como, por exemplo, a Iron Cup, que é uma competição que tem sido organizada pelo pessoal da Inatel, tem a Winter Challenge, que é organizada por uma organização chamada RoboCore, e aí tem outras competições menores também que a gente tem participado, mas as principais têm sido a RoboCup, que é a mundial, e a competição latino-americana de robótica. Tá, agora entrando para o grupo, né? Então, a Itandroids, seguindo essa ideia de que tem várias ligas diferentes e tem várias partes do problema que a gente quer desenvolver ao mesmo tempo, né? Porque quando o nosso humanoide estiver conseguindo andar bem, estiver conseguindo chutar bem, o desafio vai estar na tomada de decisão. E é interessante que a gente tenha desenvolvido conhecimento em tomada de decisão quando isso finalmente acontecer. Então, é interessante ter essas ligas para o conhecimento migrar entre elas, né? Você conseguir desenvolver diferentes habilidades e esse conhecimento migrar entre essas diferentes ligas. Então, a gente tem atualmente o que a gente chama de Soccer Simulation 2D, que são como se os robôs, eles são agentes simulados que já sabem chutar a bola, já sabem passar, já sabem correr. Então, é um mundo mais idealizado para você focar na parte da inteligência artificial. Aí tem o Soccer Simulation 3D. O Soccer Simulation 3D são agentes simulados também, mas nesse caso, são robôs humanoides, numa simulação bem fiel à realidade, utilizando realmente as leis de Newton ali no simulador. A vantagem é que, como não tem custo financeiro e robôs humanoides são muito caros, no Soccer Simulation 3D a gente consegue ter 11 robôs humanoides contra 11 robôs humanoides. Mas aí, do outro lado, aqui você tem a parte de controle de movimentos, outras partes que você não tem no Soccer 2D, que envolve o seu software, mas não é puramente inteligência artificial em si. A gente tem uma outra Só uma explicação para o Soccer 3D de simulação, são esses jogos de futebol que a gente vê
entre times, o Brasil contra... que simulam jogos, ou não é bem isso? É uma imagem de jogadores de futebol Entendi. que competem uma equipe contra outra, Corinthians contra Palmeiras, Brasil contra a França, não? Sim, mas eles dão umas modificadas nas regras, porque se, por exemplo, se você tem falta, mas assim, se você tiver as mesmas regras de falta que o futebol real, nada vai acontecer, entendeu? Porque os robôs se batem o tempo todo, assim. Eles não são ainda muito espertos, sabe? Não são muito, eles são meio desengonçados, né? Então eles caem, eles batem um no outro sem querer. Então as regras são um pouco aliviadas, né? E o robozinho que é utilizado no Soccer 3D, ele tenta ser espelho de um robô real, que chama-se Now, Aldebaran Now, de uma empresa francesa, só que é uma versão muito mais forte, muito mais rápida desse robô, porque o Soccer 3D tem também a ideia de que a gente quer simular o mundo real, mas a gente quer simular com um robô que esteja além do hardware que a gente tem disponível atualmente. Porque a gente quer desenvolver esse conhecimento em software, seja de controle, seja de inteligência artificial, para um robô do futuro, para um robô que daqui a 10 anos vai estar disponível e a gente já vai ter essas habilidades prontas para migrar para esse robô. Mas ele é baseado num robô humanoide que realmente existe, assim, a estrutura física dele, propriedades de massa, por exemplo, mas os atuadores, eles são mais fortes do que do robô real. Me conta um pouco sobre os alunos da graduação, né? Tá. Eles entram curiosos, vão fazer atividades, às vezes, participar dos processos lá enfim, físicos, vamos dizer, no início, e depois avançam para estudos específicos. Você passa a orientar trabalho de graduação também, talvez, né? Então, conta um pouquinho esse avanço dos alunos de graduação na área, como é. Beleza. Eu vou só terminar a explicação lá das ligas, só para fechar, aí eu falo essa parte. Eu vou bem rapidinho aqui. Então, há uma outra que a gente tem que chama-se Very Small Size, que são os cubinhos que jogam futebol. Aí, nesse caso, você tem os robozinhos físicos. A gente tem também os Small Size, que são os robôs um pouco maiores, com 4 rodinhas. E a gente tem o humanoide, que aí são robôs humanoides reais mesmo, 4 de cada lado, 4 porque é caro demais, então é difícil você ter 11 de cada lado com a realidade que é atualmente. E a gente tem também uma divisão dentro da equipe em áreas, né, que seria mecânica, eletrônica, computação, controle, processamento de sinais e inteligência artificial. E a gente tem líderes de cada uma dessas categorias, como eu chamei, de cada uma das modalidades, e a gente tem líderes de cada uma das áreas também. A gente adota uma estrutura matricial para tentar organizar tudo que acontece dentro do grupo. Quanto aos alunos, como é que funciona? Então, assim como as outras iniciativas da graduação, a gente geralmente captura a maioria dos alunos no primeiro ano. Então, assim que eles chegam no primeiro ano, eles têm aquele período de adaptação, né, que a gente sabe. E aí tem uma coisa que a gente chama de feirão de iniciativas, né? Que é onde se apresenta para o bicharal ali quais são as iniciativas que existem e convida eles a participar. Então, é nesse momento que a gente pega a maioria dos nossos alunos, e aí esses alunos, inicialmente, eles têm um treinamento que a gente chama de treinamento básico. Nesse treinamento básico, primeiro tem um treinamento de programação básico que todo mundo faz, aí depois cada um entra na área que quer. Aí as áreas iniciais é mecânica, eletrônica e computação. E aí o aluno ele escolhe uma dessas 3 áreas, se especializa naquela área, e depois a gente tem o que a gente chama de treinamento avançado. O treinamento avançado aí é nas 6 áreas, né? Aí a gente, além de ter mecânica, eletrônica e computação, a gente tem treinamentos avançados de controle, processamento de sinais e inteligência artificial também. Além do treinamento que o aluno vai fazendo para ir criando competência e sendo capaz de mexer cada vez mais nos projetos, porque os projetos não dá para mentir, né? É bem complicado, e tem muita coisa que a gente mexe que está a nível de conhecimento da pós-graduação. Então, não é uma coisa que ele vai ver em disciplinas do ITA. Então, ele tem que, de alguma forma, ir ganhando aquele conhecimento para poder continuar desenvolvendo as coisas da equipe. E aí, paralelamente aos treinamentos, eles participam das modalidades em si. E aí, lá no segundo bimestre, ali do primeiro semestre, o aluno do primeiro ano ele já escolhe a modalidade dele, ali mais ou menos no começo do segundo bimestre, ele escolhe a modalidade e começa a participar de uma modalidade. E eles podem migrar também entre as modalidades. Então, às vezes, sei lá, tem um aluno que ele é mais veterano, ele é mais experiente, ele pode estar em 2 ao mesmo tempo,
porque é um cara que tem um conhecimento muito específico numa área que é difícil a gente ter um cara desse para cada uma das modalidades, né? Então, ele migra entre diferentes áreas, em diferentes projetos, para poder ajudar mais de um projeto. E aí, esses alunos, eles vão avançando, a gente oferece também iniciação científica. Eu tenho um processo eu converso com alunos que são mais veteranos, eu converso com mentores da equipe, então a gente tem também a maioria, eu acho que todos atualmente são pessoas a maioria é pessoas que são ex-alunos do ITA, que mentoram também a equipe, né, engenheiros que têm vários anos de experiência na indústria, então isso ajuda bastante, e até em áreas complementares à minha, né, porque eu sou da área de computação, então não tenho expertise em tudo que se precisa para poder desenvolver os projetos. Então, converso com os mentores, converso com alunos mais experientes, converso com os líderes das modalidades, das categorias, e aí a gente cria várias propostas de iniciação científica e eu submeto aos alunos. E eu não necessariamente oriento todas, até porque eu não tenho conhecimento em tudo, então a gente também consegue apoio de vários professores para orientar essas iniciações científicas. Também oriento alunos de TCC, né, de TG, só que aí é pessoal do 5º ano, e tenho orientado bastante PMG na equipe, que é um mestrado que tem integrado com a graduação. A maioria dos alunos que a gente tem atualmente na equipe, ou são alunos de graduação, ou eles são alunos que vieram da graduação. Ainda, não sei porquê, mas eu acho que isso é uma coisa, realidade do Brasil, assim, é um pouco difícil atrair alunos da pós-graduação mesmo para poder trabalhar com essas equipes de robótica com dedicação exclusiva. Isso é mais difícil, é mais fácil conseguir ou da graduação, ou alunos que fizeram a graduação, né, participaram da equipe durante a graduação e continuam no mestrado. Ok. Arnaldo, quer perguntar, fazer mais uma pergunta? Duas, três perguntas aqui. Uma que já se mencionou rapidamente, é a questão da documentação, porque nós já vimos em outros eventos sobre esses projetos do ITAEX uma autocrítica bastante grande de outros grupos que, quando saía uma equipe ou se formava, a equipe nova não tinha acesso à experiência anterior, não estava bem documentado. Então, em alguns casos, disseram que tinham que recomeçar do início, né? Então, você já mencionou que no começo, lá em 2011, isso aconteceu, mas depois, como é que vocês têm feito essa exigência de documentação para que o pessoal que vai entrando tenha em que se basear e não tenha que reinventar a roda a cada ano? Essa é uma pergunta. A outra, essas regras que você mencionou, como são definidas? São revisadas? Essas associações mundiais? Enfim, quem define? Você mencionou só para 4 jogadores, e se querem 6, enfim, como é que funcionam as regras também? São 2 perguntas pelo momento. As duas são muito boas. A primeira sobre a documentação, então, isso é difícil mesmo, é super difícil, e uma coisa que eu vejo muito, né, porque eu já vi várias gerações, e eu também tenho um certo contato com as outras iniciativas, não que eu oriente, mas acabo conversando com os alunos e vendo como que acontece. Mas existe uma certa coisa que acontece bastante com essas equipes de aluno, que eu chamo de reset, né? Que simplesmente recomeça tudo do zero, né? E geralmente isso é péssimo, assim. Somente se são desafios de longo tempo, como, por exemplo, o desafio da RoboCup, né? A RoboCup e a Liga Humanoide, ela muda as regras, mas ela não muda tão rapidamente. Então, você reaproveitar o projeto do ano anterior para ir melhorando ele, tem um impacto enorme na competição, assim. Todas as equipes que são boas são equipes que estão há muitos anos na competição e com um projeto que foi amadurecido durante uma quantidade enorme de anos, porque os projetos são super complicados e vale muito a pena você ficar melhorando o projeto. Mas o que eu vejo muito acontecer nessas equipes de competição é exatamente isso. Entra uma nova equipe, aí o projeto anterior tem uma documentação bem ruim, e aí o aluno não está com muita paciência de entender aquele projeto que não está lá muito bem explicado, né? E ao mesmo tempo entra uma outra coisa que eu acho que é até mais forte do que a documentação tá ruim, para ser sincero, que é a vontade de você fazer o seu projeto. E assim, do ponto de vista do engenheiro, né, e do aluno, é muito mais motivante você fazer o seu projeto do que você tentar reaproveitar o projeto do outro. É muito mais legal, assim, é muito, muito mais divertido. Então, brigar contra isso é uma coisa que, assim, eu brigo há muito tempo, assim, na Itandroids, porque, assim, na Itandroids,
acho que eu acabo sendo essa figura chata de não deixar o reset acontecer, entendeu? Mas, assim, se fosse deixar livre, provavelmente já teria acontecido várias vezes, porque é muito comum o aluno chegar e falar, cara, mas esse código aqui tá horrível, tá muito ruim, é que negócio mal escrito aqui. Não tem como, eu vou refazer esse código aqui do zero e na competição do próximo ano a gente já chega com o código prontinho para participar da competição. Aí eu olho para ele e falo, cara, você acha mesmo que esse código aqui que demoraram 6 anos para fazer, você vai refazer muito melhor em 1 ano? Não tem como, assim, não é possível, não é factível. Você acha que você é muito, muito, muito mais inteligente do que todos os seus colegas dos anos anteriores para conseguir fazer isso? Então, esse é um tipo de coisa que acontece muito mesmo, eu acho bem triste, assim, eu vejo isso acontecer bastante nas equipes de competição, esse reset, e ele é meio natural, né? Por conta disso que eu falei, o aluno chega, a documentação tá ruim, ele não entende nada do que tá ali, não tem um veterano para ajudar ele a entender o que tá ali, e é muito mais divertido ele fazer o dele do que ele tentar só remendar ali o que já existe, né? Muito mais motivante para ele. Como que a gente tenta fazer na equipe, né? Isso também entra um trade-off entre tanto uma resistência natural de que documentar é chato, então, naturalmente, as pessoas tentam fugir disso, quanto entra também um trade-off de que documentar gasta tempo, né? Então, claro, se você ficar tentando... A competição, ela tem um prazo para acontecer, né? E o prazo, em geral, é curto. Então, você ficar forçando muito a documentação pode acabar prejudicando o desempenho da equipe na própria competição, né? A mesma coisa que surge entre você gastar tempo treinando os novos alunos ou focar em ganhar a próxima competição. Então, você tem que ter um balanço entre as duas coisas, porque se você focar só na competição de agora e não treinar os novos membros, no próximo ano você vai se ferrar, porque os membros atuais vão, sei lá, chegar no 5º ano, vão atrás de estágio, vão sair da equipe ou vão se formar, e aí a próxima geração não vai estar treinada, a próxima geração não vai estar motivada, e aí a equipe vai ter uma quebra, né? Então, essa questão da documentação a gente tenta incomodar bastante. Tem uma coisa que a gente faz que, assim, é aquela coisa, né? Existem os processos na equipe, mas, sendo sincero, não funciona tão redondo quanto eu gostaria. Por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente chama de Team Report, né? Isso a gente pegou das outras equipes que participam da competição. Esse Team Report, a competição, ela exige o que a gente chama de Team Description Paper, que é um artigo que todo ano você tem que submeter para se qualificar para a competição. Só que esse Team Description Paper, em geral, é uma coisa super curta, porque outras pessoas da competição vão avaliar o seu Team Description Paper e dizer se sua equipe está boa o suficiente para participar da competição. Aí a gente tem uma modalidade disso aumentada, que a gente chama de Team Report. Esse Team Report, ele tenta ser um relatório de projeto de tudo que existe no projeto atualmente. Então, ele tenta ser uma foto do, olha, o sistema robótico que a gente tem aqui do VSS é esse aqui. Então, lá vai ter a visão, vai ter o hardware, vai ter a eletrônica, vai estar tudo explicado no relatório de projeto. Então, dá para alguém, no futuro, se, sei lá, o pessoal passou 4, 5 anos sem mexer na visão, às vezes porque não precisava, né? A visão já estava boa, só que aí mudaram uma regra, nessa nova regra precisa mexer na visão. Não tem mais ninguém que sabe de visão. Pelo menos tem um relatório de projeto lá que o aluno pode ir lá e olhar, né? Outras coisas também é em termos de os próprios processos da equipe, né? Por exemplo, parte de código, a gente, pelo menos isso tem funcionado, mas talvez a parte da documentação não tão bem, a gente tem processos de revisão de código. Então, se um aluno... Isso entra numa questão mais técnica, né? Existe uma coisa que chama-se Git, que é um sistema de versionamento de código. Existem processos definidos em engenharia, que são boas práticas de como você utiliza um Git. E aí, o que a gente faz é que o aluno ele cria uma branch, esse é o procedimento normal, você cria como se fosse um outro caminho, um ramo do seu desenvolvimento, você desenvolve nesse ramo e depois você pede para voltar para o ramo principal do código. E aí, quando você volta para o ramo principal do código, existe uma coisa que a gente chama de merge request, é um nome que o pessoal geralmente utiliza para isso. Nesse merge request, a gente obriga que alguém revise o código que está sendo juntado ao ramo principal do código. Justamente para a pessoa ir lá e falar, olha, esse código aqui você não documentou, você não botou comentário. Então, daqui a 2 anos, quando alguém for ler seu código aqui, ninguém vai entender nada. Então, a gente tenta botar alguns processos técnicos para obrigar os artefatos que são feitos de engenharia serem minimamente de qualidade. Para também não ficar uma bagunça absurda que ninguém consegue entender depois. Mesmo assim, no fim do dia, o que realmente importa, acho que mais importa para a documentação, é pessoas. Realmente você ter as coisas escritas ajuda bastante, ajuda a resgatar, mas de longe a maior importância é você ter o veterano ali passando para o aluno o conhecimento.
Acho que uma coisa que ajuda na Intandroids é o fato de ter uma pessoa permanente, que sou eu. Então, muitas coisas que são perdidas no tempo, mesmo que, pelo menos os alunos comentam bastante, né? Mesmo que, assim, eu não saiba fazer, porque não conheço de tudo, né? Por exemplo, eu não conheço muitos detalhes de mecânica, eu pelo menos tenho noção do que foi feito na época, e eu sei pelo menos que, fulano que fez isso. Às vezes é um cara que está formado, mas geralmente o pessoal tem boa vontade, né? Então eu falo, fala lá com fulano, ele se formou no, sei lá, 2 anos, mas eu tenho contato dele ainda, e aí o fulano acaba ajudando. Então essa questão de ter alguém permanente ajuda bastante, assim, que é uma coisa que assim, nem todas dessas equipes de competição é fácil replicar isso, né? Porque tem que ser uma pessoa permanente e que, de certa forma, acompanhe o projeto. Não que não vá saber todos os detalhes, porque isso é humanamente impossível, mas que, pelo menos, tenha noção do que foi feito em cada lugar, para, no futuro, ser uma referência para indicar, olha, isso aqui, por exemplo, esse ano eles precisavam colocar uns rolamentos na roda do robô, os rolamentos de mecânica, né? Pô, eu não sei como é que faz isso, mas eu lembrava que o pessoal tinha feito isso por interferência, eu lembrava desse nome em alguma oficina do ITA. Aí a gente foi fuçando e achou como é que fazia. Que tinha que ir lá na oficina lá do Garuf, pegar e bater lá com o martelo, entendeu? E aí, beleza, a gente conseguiu fazer. Mas assim, eu lembrava vagamente como é que fazia, não sabia os detalhes, mas pelo menos tinha uma pessoa ali que tinha uma noção como é que se fazia. Então isso é um pouco complicado por conta disso. Aí a questão das regras, né? Como é que funciona? Então, a RoboCup, ela tem uma organização bem grande, assim, tem os organizadores principais, que são os trustees, que eles o futuro da competição como um todo, né? O que é a RoboCup, quais são as novas ligas, tem alguma liga que não faz mais sentido porque tem muita pouca gente participando, ou não tem mais desafio científico, é legal, mas não tem mais desafio científico, não tem desafio de pesquisa, então ela tenta ver o futuro da competição, né? E até mesmo questão de como que a gente atrai mais público, porque atrair público é importante para o financiamento da competição, etc. Beleza, então esse é o grupo mais geral. E aí cada liga tem sua própria organização. Nas ligas, aí varia um pouco de liga para liga, mas geralmente tem o que eles chamam de comitê técnico e o comitê de organização. Beleza? E esse comitê técnico, se eu não me engano, é o comitê que fica responsável pelas regras. Então, é o comitê que vê, olha, essas são as regras que a gente tem hoje, o que a gente tem que mudar nas regras para a competição continuar sendo interessante, a competição continuar sendo desafiadora, continuar privilegiando pesquisa, né, privilegiando quem está tentando inovar, que seja justo também com todo mundo. Então, é esse pessoal que vai pensando as regras e eles também fazem uns roadmaps justamente para as pessoas se anteverem as mudanças de regra, né? Porque, por exemplo, uma mudança de regra que eles até pararam, acho que muito por conta da pandemia, no humanoide, é de forçar as equipes a aumentar a altura do robô. Uma outra que aconteceu em 2014, se não me engano, foi que, antigamente, o campo de futebol do humanoide, tudo era o que a gente chamava de color-based, tudo tinha uma cor específica para facilitar a visão dos robôs. Então, a bola era laranja, era a única coisa laranja no campo inteiro, as traves eram azuis e amarelas, para você saber qual é a sua trave e qual é a trave do oponente. Então, você tinha cores diferentes para as traves dos dois lados. Existia, antigamente, também umas coisas no meio do campo para ajudar o robô a se localizar. E aí, lá por 2014, eles falaram, não, vamos parar de fazer isso. Visão computacional evoluiu muito nos últimos anos. Então, agora a gente pode se dar o luxo de ter um ambiente que, em termos de visão computacional, ele é semelhante ao futebol real. Então, a bola, ela vai ser uma bola normal da FIFA. Não vai ter essa história de trave amarela e azul. As traves agora são todas brancas. E eles também adicionaram grama sintética, porque antigamente era um carpete, que é muito mais fácil para o robô andar. Depois eles botaram grama sintética justamente para poder sacanear o equilíbrio, né, e ficar mais próximo com a grama do futebol real, né? Então é bem mais difícil andar, inclusive os robôs nossos têm travinhas no pé, justamente com grama, né, para entrar na grama e ter mais equilíbrio. E aí, por exemplo, esse ano, quer dizer, a partir do ano passado... Botou chuteira nos robozinhos, então, né? Botam chuteirinha, facilita muito a caminhada. Aí, por exemplo, ano passado, porque assim, quando eles botaram a visão, né, a bola, o nosso robô chama-se Kid Size, ele é pequenininho. Aí a bolinha que usa nele é bola de criança. É uma bola padrão FIFA, só que de criança.
E aí essa bola padrão FIFA, eles definiam antigamente, ó, vai ser tal bola, para você treinar sua visão para aquela bola. Então, seu algoritmo de visão precisa funcionar só para essa bola. A partir do ano passado, eles falaram, pô, isso não é realista, né? Então, agora, antes de começar o jogo, acho que é 30 minutos antes, a gente vai sortear uma bola dentre possíveis 8 bolas, para forçar as pessoas a pararem de especializar o software de visão para uma bola específica. Então, essas coisas eles vão mudando. Aí, a outra coisa do roadmap que eles têm é de deixar os robôs maiores, né? Porque eles querem forçar que o pessoal tenha robôs realmente do tamanho de um ser humano para chegar lá no desafio 2050. Então, eles têm um roadmap, eu acho que o próximo aumento de tamanho vai ser no mínimo 60 centímetros. Tem também roadmap de tamanho do aumento do campo, né? Quanto maior fica o campo, mais difícil fica para o robô se localizar, porque as coisas que ele vai ver do campo vão estar cada vez mais distantes. Isso dificulta muito para a visão. E assim vai indo. Então, tem esse comitê técnico, e muitas regras também é um tanto democrático, assim, eles perguntam, tem alguns fóruns de discussão da competição, eles perguntam para todo mundo da competição o que o pessoal acha, às vezes tem votação para alguma regra mais importante, mas esse comitê técnico que fica gerenciando essas regras. Ok, vamos passar então agora a falar sobre a competição internacional, né? E a ida de vocês à França, a Bordeaux, né? que foi a cidade onde ocorreu a última Robocop. Vocês competiram com equipes do mundo inteiro, mas que estão envolvidas com universidades fortes, né? A capacidade de computação desse pessoal era mais forte do que a que vocês têm aí no ITA, por exemplo? Eu acho que varia bastante, e a criticidade disso também varia bastante entre diferentes ligas, isso pensando em termos de capacidade de computação, né? Mas recursos, de modo geral, realmente é gritante assim, a diferença. A gente tem bem pouco recurso, mas isso eu diria que talvez Brasil como um todo, assim, a maioria das equipes brasileiras não tem tanto recurso quanto equipes estrangeiras. Principalmente da Europa, Estados Unidos, mas às vezes se você pegar a China também, eles têm muito. Quanto à capacidade de computação, tem pegado bastante capacidade de computação de servidor, né? Tem pegado bastante numa liga chamada Soccer 3D. O pessoal tem utilizado muito uma coisa que chama-se aprendizado por reforço. Então, os 3 melhores times têm usado muito aprendizado. A gente ficou em quarto, então os 3 times estão na frente da gente, têm utilizado muito aprendizado por reforço profundo, e nisso certamente impacta bastante o poder computacional que você tem disponível em termos de servidor. A maioria desse, por exemplo, o pessoal lá da Universidade de Texas de Austin, quando você pergunta para eles, cara, mas onde que você roda, né, esse treinamento? Ele fala, não, tem um cluster ali do departamento ali, ó, que fica ali naquela salinha, bota ali para rodar, já era. Então, pro cara é muito fácil, né? Tá ali disponível muito perto dele, ele roda a hora que ele quiser. Pra gente é uma dor de cabeça terrível. A gente tinha um da Intel, mas assim, tem algumas dificuldades de gerenciar, então pra gente é difícil competir, considerando a facilidade que eles têm de recurso computacional nessa liga em específico. Então, um pouco mais, vamos falar do apoio que vocês tiveram, né? Vocês têm apoio de algumas empresas no Brasil, né, que auxilia muito a equipe, a evolução da equipe. E também o apoio da Itaex, que ocorreu principalmente com o setor de projetos, né, com a nossa área de projetos, com o Muilaé, e a Vaquinha, enfim. Essas iniciativas é um pouco o que eu gostaria de ouvir de você, como é que foi. Beleza. Então, a gente tem tido bastante apoio de empresa. Esse ano, especificamente, a gente não teve tanto apoio financeiro. Eu acho que, para a competição, eu acho que talvez a gente usou um pouco de recurso da Intel, que ainda tinha. Realmente, isso ajudou bastante. A gente teve um projeto de pesquisa da Intel lá por 2020, acho que foi desse período, e aí tinha uma sobra de recurso, e isso ajudou
uma parte do custo foi financiado pela Intel. E teve, acho que, parte do recurso da Field Pro também, uma outra empresa. Mas, de modo geral, a gente tem tido muito apoio de empresa seja para software de projeto, como, por exemplo, Altium, SolidWorks, MATLAB, e também a gente tem tido apoio de confecção, né? Por exemplo, a empresa SIAT ajudou bastante a gente a confeccionar as peças que a gente levou dos robôs lá para a competição agora de Bordeaux. E tem uma outra empresa também que chama-se ST Microelectronics, que ajuda a gente com componente eletrônico. Então, por exemplo, microcontrolador, eles ajudam bastante o microcontrolador, que é um custo que não é tão baixo assim. Então, ajuda bastante a gente também nessa parte de materiais, né? O pagamento da competição em si, a maior parte veio de ajuda do ITA, da própria instituição, e principalmente do apoio da ITAEX, seja através da chamada regular de projeto, quanto do apoio que a gente teve da vaquinha, né, que teve um apoio muito forte dos ex-alunos. Eu agradeço bastante a ITAEX, a Mulaiert, vários outros envolvidos que fizeram uma divulgação excelente da nossa vaquinha, e a gente chegou realmente, acho, quase 40 mil reais, eu confesso que eu não lembro quanto, isso somado também com outros recursos que a gente recebeu por fora, além do próprio site da vaquinha, né? A gente chegou a quase 40 mil reais, o que realmente uma arrecadação através da vaquinha que a gente nunca tinha conseguido na história, assim, acho que o máximo que tinha chegado era uns 15 mil, acho, por aí, 14, 15 mil. Então, esse foi um apoio realmente fundamental para a gente conseguir participar. E esse ano, especificamente, até uma coisa que eu já comentei com a ITEX, os custos foram extremamente elevados. Principalmente os custos de passagem aérea foram muito acima do que a gente estava acostumado, que acabou representando um desafio bem grande, até uma coisa bem preocupante, assim, se esses custos continuarem se repetindo nos próximos anos. Ok. Pensando em Bordeaux, quantos alunos participaram? Como é que você avalia o time, a participação do time? Como você avalia a aprendizagem que foi para os alunos estarem na participação internacional? O que você nos diz sobre essa participação na França? Tá. A equipe foram 11 pessoas ao todo. Aí a parte que torna a coisa muito difícil é porque a IT Androids ela é bem grande, né? Então ela tem diferentes modalidades. Você tem noção, acho que a gente deve ter uns 70, 80 membros atualmente na iniciativa como um todo. Então, esses 11 pessoas representam um percentual bem baixo, comparado à quantidade de pessoas total. E aí você pode pensar, 11 pessoas é bastante, mas aí quando você pensa que são 4 modalidades que a gente participou, 2 delas físicas, a gente tinha 4 pessoas no Humanoid, isso contando já comigo, que eu tenho um certo trabalho de mentor, né? Então, eu acabo indo tentar ajudar um pouquinho cada uma, mas acabei ficando mais tempo no Humanoid, porque precisava de bastante ajuda lá. Então, tinha 4 pessoas no Humanoid e 3 pessoas no Small Size League, que são 2 categorias físicas que, assim, dão um trabalho absurdo, assim, é um trabalho absurdo. Os robôs quebram com frequência, os robôs são protótipos, né? E é um protótipo super complicado, assim, tem muita coisa ali para quebrar. Tem 20 motores o robô humanoide para quebrar fio, para quebrar engrenagem. O robô cai no chão, quebra a engrenagem. Trocar a engrenagem dá trabalho, tem que desparafusar boa parte do robô. Trocar o servomotor, reconfigurar o servomotor. Então, assim, dá muito trabalho. Com 4 pessoas, a gente basicamente gastou a competição inteira só consertando o robô. Não conseguiu se desenvolver basicamente nada de novo, assim. A gente chegou lá com várias ideias de testar novas funcionalidades que a gente tinha desenvolvido, não deu tempo. Basicamente usou a mesma estratégia da última competição e ficou consertando o robô, porque 4 pessoas é muito pouco. O Small Size também é semelhante, a mesma coisa, tendo pouca gente, né? Se a gente for comparar, por exemplo, aí varia bastante, né? Como eu falei, as equipes brasileiras, elas têm um pouco mais de dificuldade. Eu acho que a FEI devia ter umas 7 pessoas, eu acho, no Humanoid, mas se você for pegar equipes internacionais, o pessoal tem 12 pessoas, 15 pessoas, isso numa única modalidade. Então, isso faz muita diferença, ter essa quantidade de gente a mais nas categorias físicas, porque os robôs dão muito trabalho. Eles dão muito trabalho, é muita coisa de testar, muita coisa de calibrar na hora, então tem muito trabalho de calibração, da visão, calibração das juntas do robô, calibrar, sei lá, sai parafuso do robô, aí alguém tem que ir lá apertar, então dá muito trabalho
fazer a coisa girar na hora. Se for para o Small Size League, a mesma coisa também. Você vê as equipes lá, equipe com, sei lá, pelo menos 8 pessoas, 10 pessoas. Equipes mesmo internacionais fortes 15 pessoas. Então, isso tem deixado bem difícil competir. Para os alunos, com certeza é um aprendizado enorme, né? De ir para um outro país, conhecer uma cultura diferente, mas assim, a própria competição é um aprendizado enorme, né? Estar em contato com grandes universidades do mundo, com pessoas do mundo inteiro, equipes excelentes, né? Tipo, realmente um desafio de engenharia muito complicado, conversar com o pessoal, porque assim, é uma coisa que você gasta muito tempo tentando desenvolver, e aí você chega lá, fala com a melhor equipe e vê como a melhor equipe resolve aquele problema que você gastou horas e horas da sua vida tentando resolver, né? E que a melhor equipe tem uma solução que é muito melhor que a sua, né? Então é um aprendizado muito forte desse ponto de vista, trocar essa ideia com as diferentes equipes, até mesmo questão de networking com outros pesquisadores do mundo inteiro. Então, o aprendizado é enorme. Tem um simpósio também, né? O simpósio é bem interessante. Por exemplo, esse ano a gente teve não sei se vocês já viram um trabalho do DeepMind, que eles pegaram os robozinhos e ensinaram com aprendizado por reforço a jogar futebol. É um trabalho que foi bem impactante na área de inteligência artificial. E teve uma palestra do DeepMind, que é uma das grandes empresas de IA atualmente, sobre esse trabalho lá no simpósio da RoboCamp. Então, com certeza, o aprendizado é muito interessante. Quais foram as equipes que a melhor colocação nossa esse ano foi o 4º lugar, né? Quais foram as equipes que ficaram nos primeiros lugares? Então, aí é porque a gente tem diferentes ligas, né? Eu não sei se eu entro em detalhe de cada uma, porque acho que é muito complexo. Era o Humanoid, né? O Humanoid, que não foi? Que pegou o 4º lugar? O 4º lugar foi no Soccer 3D. O Soccer 3D, tá. Isso, O do Soccer 3D, as 3 primeiras, assim, tem a liga, ela meio que agora tem dois grupos, assim, tem um grupo dos que nós somos melhores ali, né, que a gente é o melhor desses, e tem um grupo dos caras que estão muito acima de todo mundo. Os caras que estão muito acima de todo mundo é a equipe de Portugal, que foi a primeira. Eles estão bem no embate com a equipe da Alemanha, que foram os segundos, que é o Magma. A equipe de Portugal, se não me engano, acho que é da Universidade do Porto, eu acho. E o 3º lugar é a equipe da Universidade do Texas, em Austin. Então, essas 3 equipes são muito, muito fortes no Soccer 3D. E aí tem as outras modalidades, né? No Humanoid a gente parou nas quartas de final, então a gente ficou entre os 8 melhores. SSL a gente parou também nas quartas de final, que é o Small Size League, e o Soccer 2D acho que foi 19º, acho que 10º, se não me engano. Muito bom. Arnaldo, mais alguma questão? Sim, se você tem uma ideia, nesse último campeonato, quantas equipes ou quantos países, essa é uma ordem de grandeza para entender o tamanho. Pois é, você falou que ficou eu sei... 19º, uma delas, então aí são não, foi dezenas. Em 10º, eu acho que deve ser 15, eu acho, não sei o que, 2D. Aí varia bastante, entendeu? Por exemplo, o Humanoid tinha 12, o SSL eu não sei, mas eu sei que tinha bastante. E o Soccer 3D tinha pouquinho, acho que 7, se eu não me engano. É uma liga que, por algum motivo, a quantidade de equipes tem caído bastante nos últimos anos. Eu vou ver se eu consigo achar. E essas que ganham, quer dizer, tem uma especialização em uma modalidade, ou quando então, isso ganha em várias modalidades? Isso varia, mas a maioria das melhores, elas são especializadas. Elas, às vezes, até têm outras modalidades, mas elas geralmente têm uma que é mais forte, sabe? Porque realmente cada uma dá muito trabalho, assim. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, envolve muito recurso, né? Então é difícil mesmo. E você recebeu o Prêmio Vaz aí como um melhor professor de 2022, né? O que você atribui a essa homenagem que os alunos fizeram a você? Poxa, eu vou dizer o que as pessoas falam, vou só repetir o que as pessoas falam de mim, né? Confesso que eu não sei muito bem, não sei o que foi discutido, porque a
a decisão final da Casimiro Montenegro, né, foi no Conselho da Reitoria, então não sei o que foi discutido lá, mas o que eu acredito que os alunos, até a indicação veio do CAS, né, do Centro Acadêmico, a indicação para poder participar do prêmio. Mas o que os alunos têm falado é das aulas, né, eles gostam dos cursos que eu faço, principalmente as eletivas, eu acredito. Somente tem uma eletiva de inteligência artificial que o pessoal fica brincando que é como se fosse a Android 01, porque eles falam que a disciplina é muito enviesada ali para Androids. De fato, eu falo bastante coisa da Androids. Essa letiva chama-se Inteligência Artificial para Robótica Móvel, e acho que o pessoal tem gostado bastante dessa letiva, e outros cursos também que eu tenho dado. Confesso que eu me dedico bastante a tentar dar bons cursos, e a Androids, com certeza, eu acho que é a maior contribuição que eu tenho dado ao ITA de modo geral. E como é que vão ser as próximas competições da Robocop? Em que países elas vão ocorrer? Tá. Então, a próxima é em Eindhoven, na Holanda. Isso é 2024. Mas durante a Robocup desse ano, a gente recebeu uma notícia muito interessante. Em 2025, a Robocup vai acontecer em Salvador, na Bahia. Olha, vai acontecer no Brasil. Muito legal. Muito Eles bom. já tinham tentado levar para o próximo ano, mas acabaram não conseguindo. E agora conseguiram para 2025. Quem que promove defende, vamos dizer, a vinda da Robocop para o país? Qual entidade que trabalha nessa perspectiva? Tem uma entidade no Brasil que é a mesma que organiza a versão local da Robocup, que é a competição latino-americana, né? Que eu acho que eles chamam de Robocup Brasil mesmo, o nome dessa organização. Eu tenho vários colegas que estão nela, não faço parte, né, da parte da diretoria, mas eu tenho vários colegas que fazem parte, e a pessoa que com certeza mais puxou isso é um professor chamado Marcos Simões, que participa do Soccer 3D da Universidade Estadual da Bahia, que é um amigo meu. Com certeza ele foi a pessoa que mais puxou para a competição acontecer em Salvador, mas bem legal que tenha dado certo. Muito bom. Arnaldo, mais alguma questão? Que estamos chegando já ao final. Eu estou vendo se eu consigo achar os países todos, mas eu consigo resumir rapidamente os principais, pelo menos os que eu sei que tem muitas equipes. Assim. Diga então. Então, a competição é bem forte na Europa. Com certeza, a maior. Eu lembro que eu vi lá, realmente, a maior delegação é da Alemanha. Então, na Alemanha, essa competição é muito, muito forte. Eu sinto que a Alemanha ela tem um incentivo muito grande, as universidades alemãs, não sei se todas, um incentivo muito grande à realização de atividades práticas, né, de engenharia. Então, esse tipo de coisa, assim, de construir o robô, etc., parece uma coisa muito valorizada lá e é bem forte nas universidades de lá. Então, a Alemanha é a maior delegação. A brasileira não é pequena, eu acho que era a terceira ou quarta maior, então, consideravelmente grande, mesmo acontecendo na França. Outros países que são fortes, a França tem esse time da Universidade de Bordeaux, que é super forte, que foi o que ganhou o Humanoid esse ano. Japão, não tantos times assim, mas tem um time super forte no Humanoid. China tem bastante time. Canadá tem time. Deixa eu ver outros que são bem fortes. Estados Unidos, né, com certeza. Os Estados Unidos atualmente não tem tantos times, antigamente tinha mais, mas geralmente os times que tem são bem fortes. Deixa eu ver, a Holanda tem uns times muito fortes também, somente no middle size. Portugal tem time forte também. Eu acho que esses são os principais. Bastante da Europa, Japão, China, e tem um país que até ele deu uma diminuída, mas há uns 10 anos atrás tinha um monte de time, que é o Irã. O Irã tinha muito time, muito, muito time. A Rússia tem um time super forte, mas infelizmente nos últimos 2 anos não deixaram eles participarem da competição. É uma situação bem, bem triste, mas eles ano passado vieram participar da competição latino-americana. Muito bem. Arnaldo, mais alguma pergunta? Quando você, Márcio, falou das regras, né? Qual é o foro? Onde fica localizado? São pessoas em vários países ou é como a FIFA, né? Uma sede?
Como é que é esse esquema do foro que define as regras? O comitê técnico, ele é eleito. A gente, nas competições, o pessoal pode se inscrever, né? E aí eles fazem uma votação entre os líderes das equipes, e aí cada um tem direito a um voto, né? E aí você elege o comitê que vai cuidar disso. Então, são vários países, representantes de vários países. Então, depende. No humanoide, especificamente, está tendo muita gente da Alemanha. Então, o pessoal que está organizando o humanoide, e até, não sei porquê, a gente fica brincando que alemão adora regra, né? Realmente parece que eles gostam mesmo, assim. Eles adoram essas coisas de participar de organização. Eu acho até curioso. Assim, eles gostam muito, cara. Eles gostam muito mesmo. E aí tem muito alemão cuidando dessa parte na Liga Humanoide especificamente. Pior que no Small Size também tem uns alemães lá também. Então acho que o pessoal da Alemanha, eles gostam de participar desses comitês. Muito bom, muito obrigado, então, Máximo. Então, saudando você aqui com um chazinho de fim de tarde. Muito obrigado e agradecendo, a gente vai se despedindo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, tchau, Márcio. Obrigado. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau, tchau.